foi passado aqui. Acho que deu para ter uma boa ideia, né? Do percurso que a gente vai ter. Bem, antes de eu passar a palavra à Isabela, eu queria mostrar para vocês, deixa eu pegar aqui, saiu recentemente uma pesquisa, Learning Outcomes Measurement Suite, uma abordagem científica para a integração da IA na educação. E eu fiquei abismada. Depois eu vou partilhar com vocês, eu vou criar um Classroom, tem um Classroom, né? E aí eu vou publicar lá para vocês. Ele perguntou, né? Duas pessoas me perguntaram, eu não recebi o convite. Quando acabar aqui a nossa conversa, vocês me procuram que a gente vem aqui logo, ver como é que faz, posicionar, tá? E aí eu queria mostrar para vocês, comentar rapidamente sobre essa pesquisa. Deixa eu aumentar aqui o zoom, que eu diminui. Tá? E eu vou partilhar ela na íntegra depois. Bem, a gente tem um paradoxo, né? Ver como é que faz educacionais com o uso da IA. E aí, eu queria mostrar para vocês, para quem não sabe, comentar rapidamente sobre essa pesquisa. Deixa eu aumentar aqui o zoom, que eu diminui. A nova regulamentação do ensino de inteligência artificial no Brasil. Então, e eu vou partilhar ela na íntegra depois. Toda a educação, todo o conteúdo programático. A gente tem um paradoxo, ver como é que faz educacionais com o uso da IA. E aí, eu queria mostrar para vocês, povos originários, para quem não sabe, comentar rapidamente que são obrigatórios. São inteligência artificial passou a ser obrigatória. Do ensino de inteligência artificial no Brasil. Então, eu vou partilhar ela na íntegra. A garotada do ensino fundamental ao ensino médio. Vocês vai ter que comentar rapidamente sobre essa pesquisa. Ou uma disciplina específica, ou em geografia. Eu queria mostrar a filosofia de alguma maneira. Mas isso é a primeira iniciativa de regulação que o Brasil tem quando a gente está falando de IA e educação. Porque até então, a gente não tinha nada. No currículo atual, já tem no programático, no conteúdo programático, um conteúdo relacionado à publicação, à evolução da publicação ao longo da história. Sim. Da sociologia já tem, na verdade, a evolução da comunicação. Pode tirar daí, Maria Alice, não precisa não. Evolução, e tecnologias. E tecnologia, isso também. É o que aparece lá. Não, gente, pra quem não sabe, quem não me conhece, vocês vão ficar íntimos da minha família até o final do semestre. Porque a minha família, minha vida pessoal, é exemplo em várias coisas que eu falo em sala de aula. Não tem como. Então, o Francisco tem 13 anos, é meu filho, é um personagem das minhas aulas. Francisco chegou com a apostila do SAI 8º ano e tinha lá, no meio do caminho, o que em geografia? O impacto das tecnologias no território. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? É a linha de território do PPG-Com que meu filho está antecipando aqui no 8º ano. Mas é isso, é porque faz parte, né? A evolução da comunicação, a presença das tecnologias, e aí a gente está incorporando. Esse documento que o MEC publicou ontem, ele é longo, né, porque é legislação mesmo. Então, assim, também vou botar ali no Classroom para vocês, para quem tiver curiosidade de ir lá. E aí, Oi. Fiquei com uma dúvida. Quando você tinha falado no simpósio da Denise sobre em algum outro evento que você teve aqui ano passado, você falou do exemplo da Universidade do Ceará. Então, essa documentação que o MEC liberou ontem, ela é para ensino fundamental e médio. A CAPES e o CNPq, enfim, o próprio Ministério da Educação, tem que trazer também para o ensino superior algum tipo de orientação. Por que muitas universidades ainda não se posicionaram, não regularam? Não tem nenhum tipo de regulação. Se o professor pode usar ou não, se o aluno pode usar ou não, se vocês pesquisadores têm que passar pelo comitê de ética ou não. Porque as próprias pró-reitorias não têm ainda portaria, documentos institucionais que digam o passo a passo do que pode e o que não pode ser feito. Então, o caso da UFC, eles, se o aluno pode usar ou não, se vocês pesquisadores têm que passar pelo comitê de ética ou não. Instituíram, porque as próprias pró-reitorias de Brasília, alguma coisa. Foi uma iniciativa particular deles.
Mas Não tem eu ia falar ainda. até pro Rodrigo, né, pro pessoal que trabalha, não sei se tem mais pessoas aqui que trabalham com educação, que são professores e trabalham com educação. O fato é que a partir da publicação desse documento ontem, a gente tem um filão sendo aberto, porque todos os professores do ensino fundamental e médio terão que ser letrados em inteligência artificial, eles têm que ser capacitados. E aí eu pergunto, quem vai tá balançando a cabeça, né? Vai demorar. Eu tô falando, ela tá balançando a cabeça. Não, é porque eu tenho um filho, né? Ele é típico, ele estuda na rede municipal no ensino do Rio de Janeiro, e tudo é muito lento. Entendeu? Então, assim, agora eles estão fazendo um treinamento com as instrutoras para a sala de recurso, com crianças que têm TEA e também com crianças que têm altas habilidades. Aí quem está fazendo esse treinamento é a Portaria. Essa, né? E tudo é muito lento. Aula, no caso, para poder estar com essas crianças com altas habilidades, por exemplo, elas estão começando a ser treinadas agora. Eles ainda estão na vida. O timing tá errado. O timing tá errado, eu te entendo. Até mesmo essa questão da tecnologia na escola, agora no estado, quando eles estavam querendo obrigar no início do ano a gente usar diário eletrônico. Uhum. Só que você, por exemplo, eu dou aula numa escola que é dentro do complexo do Alemão. Lá a internet não tem como você ter uma internet de alta potência. Uhum. Então, assim, tem dia que a Faz internet como? funciona, tem dia que a internet não funciona. Né? Então, assim, cada recurso, né? Tipo, cada um tá, os professores. Também com crianças que têm altas habilidades. Aí a gente está fazendo esse treinamento. O chip, não. Portaria. Agora no estado, quando eles estavam querendo. E a política pública não prioriza a infraestrutura. Mas antes desse cenário que a Raquel está falando, do próprio governo federal, ainda a lei de uso, né, vamos falar assim, de inteligência artificial, ainda tramitando no Congresso, ela foi aprovada em dezembro de 2024 no Senado, mas ela ainda está tramitando até agora no Congresso, etc. Enfim, todas as outras questões eleitorais e tal. Não sei se isso vai ser foco, apesar de que deveria ser, em função até mesmo das eleições, etc. Mas, enfim, algumas universidades, essa semana também, USP, Unicamp, Unesp, também lançaram seus tutoriais e manuais internos. E outras universidades estão fazendo isso também, outras associações, por exemplo, a Compós, a Intercom, né, já tem publicações que tentam regular ou orientar. USP, Unesp, também lançaram seus tutoriais e manuais internos. E outras universidades estão fazendo isso também, outras associações, por exemplo, a Compós, a Intercom, né, bom que está todo mundo prestando atenção nisso e tentando, né, fazer de alguma maneira, ordenar e fazer de maneira ética. Né? Também lançaram muitos manuais, muitas fontes, muitas maneiras de se olhar a questão, e isso está também dispersando, né, fragmentando, quando podia ser um documento único, né, vindo de cima, digamos assim. Enfim, mas tem algumas tentativas e a gente vai discutir isso aqui também. Esse aqui é o documento, olha, é a capa dele, eu vou publicar depois para vocês, tá? Ministério da Educação. E aí, vejam, deixa eu botar aqui. Tá? Então a gente tem lá, ó, as oportunidades, por exemplo, uso de IA com apoio ao trabalho docente, uso de IA com apoio à permanência escolar acadêmica para combater evasão, o uso de IA, a inovação pedagógica, o desenvolvimento de novas competências na esfera educacional. Então a gente nota, ó, é bem grande, tá? Análise de demandas, integração de IA na educação superior e na pós-graduação. Nos interessa aqui da página 159, né, até a página 184, tá? Então esse trecho é o que diz respeito mais pra gente. Depois eu vou partilhar com vocês. Só queria chamar a atenção que acho que vale a pena essa leitura, porque esse documento ele traz as informações não só para nós professores, mas também ele dá pistas, né,
do que vocês, enquanto doutorandos e mestrandos, vocês podem fazer ou não podem fazer. Como as universidades vão aceitar e incorporar esse documento, por enquanto eu posso falar que no caso da UERJ, a nossa PR2, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa, já se pronunciou dizendo que tomou conhecimento desse documento e que tem 2 anos para que as universidades se adequem, né, à legislação. Então, a PR2 vai começar um movimento de primeiro diagnosticar o que os professores já vêm fazendo. E aí, num segundo momento, ela vai provavelmente identificar as demandas de formação dos professores para trabalhar a capacitação interna da UERJ, do corpo docente da UERJ. E depois é que vai chegar nos alunos, né? Porque a gente está falando da Pró-Reitoria de Pesquisa. Então, esse pelo menos é o percurso que, a priori, a gente tem aqui. Mas depois vocês dão uma lida, da página 159 até a página 184, especialmente aqueles que dão aula, sugiro que olhem com atenção esse trecho do documento, tá? Bem, vamos lá, deixa eu tirar aqui o meu computador, vou chegar para lá. Gente, deixa eu contar um pouquinho, pode ficar aí, Marisa. Vou contar um pouquinho aqui o que aconteceu comigo com a Firjan, para vocês se entenderem o contexto, né? Ano passado, eu fui na Firjan, na casa Firjan, no dia do meu aniversário, 28 de janeiro, tomar um cafezinho, comer um bolo com uns amigos naquele café maravilhoso que tem ali naquele espaço aberto. E foi a primeira vez que eu entrei na casa Firjan e fiquei maravilhada. Por coincidência, me veio à memória que sabe aquela coisa assim, amiga da amiga da amiga da amiga? Trabalhava lá. E eu falei, poxa, ia ser tão legal se eu pudesse conhecer melhor, porque quando eu fui tomar o café, eu vi que no saguão ali na entrada tinha futurabilidades, né? E aquela parte ali toda montada. E eu fiquei encantada com aquilo, com a perspectiva do futuro, o que nos aguarda, as tendências. Eu sou muito aquariana, gente. Muito. Né? Dizem que aquário tem isso, né? De pensar coletivamente sempre no futuro. Eu sou muito aquariana. E aí eu fiquei assim, poxa, eu queria tanto namorar com a Casa Firjan. Eu queria muito namorar com ela. E aí eu comecei a bater na porta, porque a gente chata é assim, né? Manda e-mail, liga, vai lá, perturba, aí ganha pelo cansaço. Fato é que eu fui muito, tô brincando, fui muito bem recebida pelo André, pela equipe toda de conteúdo, inovação lá do laboratório. E desde então a gente vem pensando em várias coisas muito legais que a gente pode fazer lá na casa, com um laboratório, né? A Isabela daqui a pouco vai falar. E eu estou muito feliz de começar 2026 podendo contar com essa parceria, não só em termos aqui para essa disciplina, mas a ideia é que a gente consiga usar a infraestrutura que a Casa Firjan tem, os laboratórios que eles têm, então impressora 3D, eles têm uma série de inovações, coisas assim, muito legais que acontecem lá. Então, pessoas que querem prototipar jogos, querem prototipar um aplicativo, eles têm mentorias que ajudam, né, nesse processo. Então, vai para além da sala de aula. De repente, você tem alguém aqui tem um projeto pessoal que gostaria de tocar em frente, e aí, a partir dessa parceria, desse convênio que a gente está firmando, vai poder viabilizar esse tipo de iniciativa. Então, assim, agradeço muito, tá, que a Casa Firjan tenha liberado você para vir para cá, seu tempo, sua disponibilidade. E aí, gente, vem, Isabela. A Isabela vai conversar aqui com a gente um pouco sobre o estudo de macro tendências. Gente, 2026, 27, a gente está em 12 de março e aqui na tela tem 27, né? Mais futurabilidade do que isso, né? É difícil de ter. Então, ó, bem-vinda ao PPG-Com. Fique à vontade, tá? Você pode, não sei se você quer ficar em pé, se você quer ficar... Senta. Ó, aqui tem água. Deixa eu ver se... Alô? Não, deixa eu ver. Aqui, se você falar. Ajuda. E se a gente abrir
fechar e abrir depois. Oi. É esse aqui, né? Esse aqui tá ligado? Ai, que essa Muito obrigada, Raquel. Não, se quiser tem água aqui. Raquel, você me grita se precisar correr comigo, eu vou tentar fazer o mais rápido possível. Boa tarde, pessoal. Muito prazer. Muito feliz em estar aqui. Muito feliz em voltar ao UERJ depois de tanto tempo. Já estou até com vontade de me inscrever na disciplina também. 41, me aguardem. Então, como a Raquel mencionou, me chamo Isabela. Eu trabalho lá na Casa Firjan, estou desde o início do Lab de Tendências, lá em 2018, que a gente começou, que foi o ano que abriu a casa também. E todo ano a gente lança esse relatório de macro tendências, esse estudo. Então agora eu estou aqui apresentando para vocês 26 e 27, eu já estou no 27 e 28 com essa vertigem temporal aí, que no início do ano a gente já começa a trabalhar o que a gente vai lançar no fim do ano. Inclusive fica aqui o convite também para quem quiser ir no nosso Festival Futuros Possíveis, que é o evento que a gente lança esse relatório todo fim do ano. E lá no Lab de Tendências, né, a gente é um núcleo dentro da Casa Firjan que se propõe a pensar o futuro e esses desafios que são importantes aí para as empresas, né, porque a Firjan é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, tem federações em vários estados do Brasil e elas estão pensando nesses desafios das pequenas e médias empresas, o que está acontecendo hoje no mercado, o que as pessoas precisam estar atentas a saber. Então a gente tem muito esse papel de fazer essas análises do mundo, o que está acontecendo, o que está rolando por aí, e tentar traduzir isso para as empresas, para os profissionais. E o relatório de macro tendências tem muito esse objetivo, de dar um panorama. Então todo ano a gente lança 3 macro tendências dentro desse relatório para contar histórias. Elas se cruzam, claro, mas a gente faz esses blocos de 3. Tem muito mais coisa acontecendo também, mas é só um pequeno panorama aqui da história das coisas, assim, se liguem nisso aqui, que isso aqui está crescendo, isso aqui está aumentando e a gente precisa saber disso. Lá dentro do Lab a gente foca mais nisso que a gente chama de futuro emergente, que é esse futuro a curto prazo, então geralmente de 0 a 5 anos, porque quem conhece a realidade das pequenas empresas do Estado sabe que elas vivem numa situação mais emergencial. Então você pensar 10, 20 anos já seria um futuro muito a longo prazo para se trabalhar, mas esses temas são temas também que continuam se desdobrando a longo prazo, né, apesar dessa ênfase no presente. E aqui dentro do relatório a gente sempre começa com um panorama das coisas que estão aí mais pungentes acontecendo, que a gente está acompanhando. Então dentro aqui desse 26, 27, a gente fala desse mercado de trabalho reconfigurado. Então o que aconteceu no mercado de trabalho com a entrada mais massiva da tecnologia e principalmente agora com essa entrada da tecnologia no robô, né? A inteligência artificial casada com o robô, o que isso aconteceu no chão de fábrica e em outros espaços também, né? E isso está muito associado a esse último tópico também, dinâmica demográfica e automação logística. Então você tem um envelhecimento muito grande hoje em vários países, claro que isso é um processo também mais demorado, mas isso já está sendo sentido e falta trabalhadores para várias funções por causa disso. Então a tecnologia tem entrado nesses países, então Singapura, Japão, como um alicerce para esse envelhecimento populacional. Tem a pedagogia tecnológica, que conversa um pouco com o que as professoras estavam falando aqui com vocês antes, né, de como que a gente precisa se letrar e como que também a tecnologia traz um outro letramento, né, porque a cultura é uma dança, né? A gente produz uma tecnologia e a tecnologia produz a gente também. Então isso é muito importante quando a gente pensa numa tecnologia, ter isso em mente, né? O que são essas reverberações? Porque, por exemplo, quando o Zuckerberg criou o Facebook, ele tinha um objetivo com aquele Facebook, que era dentro daquele enquadro de uma universidade, de interação entre os alunos. Isso ultrapassou a proposta inicial dele
E os usos e contra-usos que as pessoas fazem da tecnologia também reatualiza aquilo, né? Então isso está sempre vivo. Então não pensar também nisso como algo estático. Esse cuidado automatizado que tem a ver com esse processo também de envelhecimento que eu estava falando. Então quem vai cuidar dessas pessoas que estão envelhecendo também vem com a tecnologia. Então a tecnologia ocupando esses espaços que antes eram particularmente humanos da vida social. Então isso também tem um impacto na gente. Tensões regulatórias, que é um outro dos grandes temas do momento, assim, quem legida, que tem a ver com governança de IA também, né? Quem vai dominar, quem vai dar as diretrizes disso, é uma das grandes questões hoje que se debate nos países, quem pode dizer até onde vai a IA, como que a gente pode incorporar isso em diversas instâncias, né? A Raquel estava falando aqui dos padrões educacionais de IA, quem diz como que pode ser usado e como que se controla esse uso, né? Porque quando se lançou esses modelos de IA que a gente está usando no dia a dia, de ChatGPT, por exemplo, veio uma galera falando, gente, vamos parar, para agora, não sei se vocês lembram de sacar, parem as máquinas que a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. Já era, o negócio já foi para o mundo, já virou do mundo, como é que você para no meio, né? Igual agora está esse drama também das redes sociais, aí para a galera menos 16 de usar redes sociais, está sendo legislado em vários países. Como que você faz isso depois que isso já está incorporado na sociedade? Então isso é um drama grande hoje. Segurança digital, essa questão dos dados também, isso já é antigo, mas isso ganha roupagens novas a cada ano e tensões também novas, com os deepfakes cada vez mais refinados. Então dentro das empresas ocorre uma série de tensões, assim, de você achar que está falando com o diretor financeiro da empresa e está falando com um deepfake super elaborado e faz transações financeiras. Então já tem esse contexto, assim, fora réplicas de pessoas, né? Se as pessoas hoje já caem em golpe, de alguém liga para alguém da sua família, fulano está aqui, foi sequestrado, foi isso, foi aquilo. E ligações simples, e as pessoas já caem, calcule com a sua voz, com o seu rosto, né? A questão da demanda energética é um outro ponto também que cresce vertiginosamente hoje, porque as tecnologias, ela tem uma questão que agora que as pessoas estão conseguindo ver a materialidade do universo digital, que antes era extremamente abstrato. Quando eu falo nuvem, imagina que é uma coisa que está voando, pairando por aí, mas essa nuvem é física, essa nuvem tem um prédio, essa nuvem tem toda uma infra, tem trabalhadores envolvidos nisso, tem infraestrutura física, tem cabeamento, tem uma demanda energética absurda. Então com a IA isso ficou muito materializado com um público que não pensava sobre isso e tem impacto agora nas cidades, nos grupos ali que estão vendo, opa, minha água está sendo poluída, opa, eu estou com a conta de luz muito mais cara. Então ela vem agora no cotidiano das pessoas, a materialidade da internet. Então isso é um movimento também muito legal da gente estar atento. Nova ordem mundial, então se constrói esse debate aí sobre que organização de mundo é essa em que essas big techs ditam o colorido das coisas, né? Isso ficou claro com a posse do Trump ano passado. Quem estava lá no hall de frente da posse dele eram os CEOs das Big Techs. Isso é uma mudança muito grande, porque essas empresas de tecnologia sempre estiveram atravessadas pela política. Quem lembra aqui do Cambridge Analytica vai entender o que eu estou falando. Mas agora está ostensivo. Né? E agora também quem está acompanhando as últimas notícias vai ver esse drama aí do Pentágono com o ChatGPT e o pessoal migrando para o cloud, para outras IAs. Isso. Então, que associações que essas empresas estão fazendo hoje, que novas guerras que a gente está vendo formar, que novas decisões políticas estão sendo feitas. Você vê a União Europeia, por exemplo, que era o bastião das questões ecológicas. Ano passado começou, opa, pessoal, vamos rever aqui o nosso rol de investimentos, porque a gente está ficando muito atrás em tecnologia. E hoje quem tem tecnologia dita também essa dança das cadeiras geopolítica. Então isso precisa ser pensado. Então a gente vê hoje essa revisão aí de prioridade dos países por conta disso. Riscos socioecológicos que estão sempre aí, né? Como que as pessoas e o meio ambiente
estão dando conta dessas mudanças. Então, um pouco do que a gente viu de panorama no passado e que segue rolando. E aí, em cima disso, a gente sempre desenha 2 vetores de mudança. Que a gente desenhou para esse novo relatório, a soberania tecnológica e a convivência maquínica. E esses vetores é que vão dar o tom das macro tendências que a gente vai dissecar logo mais. Então, soberania tecnológica, a gente está falando um pouco do que eu estava dizendo agora para vocês, essa capacidade da gente decidir sobre o espaço digital sendo tão fundamental quanto o controle de recursos hoje. Então, o espaço digital ele entra aí na geopolítica do mundo de uma maneira muito pungente e diz muito, né, sobre poderio de empresas, de governos, dos indivíduos, né? O xadrez hoje é muito baseado nessa questão tecnológica e hoje muito vestido pela inteligência artificial. E a gente tem a convivência maquínica, né, essa interação aí da gente cada vez mais com as máquinas tem a ver com aquele duo que eu falei, né? A gente produz essa tecnologia nos produz de volta. Então, o que está sendo produzido aí de gente nesse contexto que a gente está vivendo? Né? Cada vez mais interações, se fala também que a gente está numa nova era agora de linguagem, de um retorno da oralidade, né, por conta dessa perda aí do tempo da escrita, e as interações hoje estão muito mais faladas com a tecnologia, então isso também tem um impacto cognitivo, de escrita, de tudo, né? Isso é um drama assim, desde a filosofia clássica, né, que se vai pensar a memória, o quanto de memória também envolve a formação do indivíduo. Então está tudo aqui, né, os dramas vão se atualizando, mas são todas questões clássicas de dilemas que a gente já viu. E aí, em cima disso, a gente tem 3 macro tendências. A primeira, a tecnocracia, que é esse governo da tecnologia, né? O que a tecnologia está fazendo aí nessa dança das cadeiras. Então a gente vai falar desses territórios digitais construindo essa nova ordem global. Então a gente vai falar de geopolítica, de soberania, de energia. A gente tem a questão da robotecnia, que é esse mundo do trabalho redesenhado aí por questões de tecnologia e demografia, então robotização, trabalho, recapacitação profissional. E por fim a gente tem o sensorium, que é uma macro que vem crescendo aí por fora, mas aumenta cada vez mais, que é a questão esse atravessamento sensorial, né? Uma convergência cada vez maior entre o mundo físico e o digital. Então a tecnologia é alterando a forma como a gente interage com o mundo. Então a gente está falando de sentido, de linguagem, de competências. Então o nosso vocabulário é atravessado pela tecnologia, as sensações de mundo são atravessadas por ela, as demandas de competência das pessoas. Então, por exemplo, recente o MIT lançou uma tecnologia que permite que a gente pegue fotos e traga cheiro para essas fotos, esse tipo de coisa. Criação também recente de um robô que tem pele quente. Por quê? Por que estão criando isso? Né? Sempre quando a gente vê alguma coisa, quem criou, por que criou, que tipos de uso que dá para fazer com isso, que demanda é essa que isso está atendendo, né? Dessas mudanças que estão acontecendo. Porque esses sinais que a gente analisa, né, eles contam histórias, né? O barato aqui é pegar esses dados, porque se a gente for acompanhando, todo dia tem notícias novas sobre tecnologia, sobre tudo. Mas como é que a gente pega esse tanto de notícia e transforma em informação, né? Consegue fazer um filtro e olhar assim, pô, tô vendo que está tendo um bem bolado aqui, que me conta uma história sobre novos usos de energia. Tô vendo um outro papo aqui de novas formas que as pessoas estão interagindo, novas construções de relação profissional, de relação de romance, de amizade. A gente vê essas histórias e entender assim, tá atravessando quem, aonde, né? Porque é igual aquela história de tá todo mundo na internet. Todo mundo quem? Tá todo mundo na internet mesmo? Tá todo mundo integrado? Tá todo mundo usando IA? Todo mundo quem? Né? Em que contextos, né? A gente viu aí uma pessoa relatando uma questão dentro do ambiente escolar também, quem está sendo atravessado por isso. Então, sempre olhar também com esse filtro crítico. Aqui é um panorama geralzão, mas isso atravessa as pessoas de formas completamente diferentes, e os países também, né? Então, sempre ter esse olhar crítico, inclusive com o que eu estou falando, questionar também, duvidar dessas informações e pegar isso aqui como um convite ao início de uma conversa, né? Não estou
fazendo nenhum protocolo assim geral e definitivo sobre nada, por favor. Então a gente começa com isso, com a tecnocracia, primeira macro tendência, que a gente está acompanhando essa reorganização desses blocos de força a partir da potência tecnológica de cada um deles. Então, quem tem chip hoje, quem tem energia, quem tem os dados, quem tem os talentos para mexer com isso tudo também, diz para onde as coisas estão indo. Então, essa tecnocracia ela vai surgir desses movimentos que alteram a forma como os países e as empresas estão se planejando e pensando em crescimento, pensando em risco, pensando em investimento. E aí a gente fala em 3 rupturas aqui, 3 grandes movimentos que a gente viu que definiram essa macro tendência, que é a questão da demanda energética, que é a regulação tecnológica e são esses parques tecnológicos nacionais. Então, cada vez mais a gente vê esse movimento aqui no Rio mesmo, né? Universidade, governo envolvido. Vamos criar o Rio AI Data Center, vamos criar não sei que movimento. E assim, quem está envolvido nisso? Como que esse movimento diz muita coisa também, que a gente tem uma questão crítica de soberania digital aqui no Brasil, né? Grande parte da nossa nuvem está fora, está na Amazon e outros servidores. Então isso também envolve segurança de dados hoje, cada vez está mais crítico. E vem data center para cá. Que data centers são esses? Que tipo de uso de energia vai ser feito? Tudo isso são questões importantes para a gente pensar a forma como a gente está interagindo com essa tecnologia hoje, né? E aqui no nosso estado, como isso está rolando também. E aí dentro disso a gente tem 6 microtemas nessa macro tendência, a gente vai conversar aqui um pouquinho de cada um deles agora. O primeiro a gente vai falar de governança tecnológica. E aí vai falar disso que eu já mencionei aqui, como é que a gente constrói essas infraestruturas tecnológicas que estão redesenhando aí os países, as cidades, e aqui muito envolvido nessas estratégias aí de atração ou repelir também agora os data centers, né, que está um movimento cada vez maior. Essa questão também da sociedade versus a inteligência artificial é um outro papo grande aí, que esse ano a gente vai ver também crescer muito. Quem está acompanhando aí com esse movimento do Pentágono, essas questões, está vendo aqui, a gente não vê tanto, mas nos Estados Unidos as pessoas estão indo para a rua falar sobre isso, em outros lugares também, né, que a tecnologia já está mais concreta assim, no cotidiano das pessoas, e essas empresas, muitas são de lá, então isso aparece muito no dia a dia. E aí pensar como que as pessoas estão organizando esses territórios, organizando as regulações, né, no Brasil. Você tem o Redata, que está envolvido aí em questões fiscais para os data centers. Então, vem novos protocolos legislatórios também, como que a gente consegue receber essa tecnologia rápida, mas de que forma que a gente está fazendo isso. Questão de estabilidade econômica também, como é que a gente vai favorecer de investimento, o que a gente vai financiar, como que a gente vai ser financiado. E aí nesse movimento todo já estamos vendo também data centers de tecnologia quântica. Então, enquanto o mundo está correndo aí com a IA, já tem gente correndo mais à frente com a tecnologia quântica, que se diz quando chegar o quântico com a IA, a gente vai ver um boom de outras coisas. Essa tecnologia quântica ainda tem N debates envolvendo ela, o quanto que ela vai realmente ser implementada, o quanto que é viável, o que vai acontecer. Diz muito que vai chegar primeiro para a saúde, que é a área que a gente está vendo também um grande movimento de mudança, né? Então já está acontecendo ano passado, por exemplo, eu estava no SXSW, não sei se todo mundo conhece, é o South by Southwest, um evento que acontece todo ano em Austin, no Texas, e aí eu fui uma palestra sobre tecnologia quântica, que uma das pessoas que estava falando comentou que a China, isso um dado do ano passado, não sei como é que está hoje, mas imagino que é a mesma coisa, investe mais em computação quântica do que todos os outros países juntos. Então é uma coisa assim absurda o nível de investimento, o que vai rolar a partir disso. Então já tem em Nova York um data center para quântico com IA, muito voltado a questões de finanças, de economia. Outro tópico, liderança energética, que eu já mencionei com vocês, que hoje é uma grande vantagem competitiva. Quem tem energia sobrando, quem tem esses recursos em si é uma questão, mas a energia apareceu como um grande tema no passado por conta dos data centers. E
o Brasil ele vem muito nesse lugar, assim, temos energia, temos recursos, e como que ele vai entrar nessa dança, a gente vai acompanhar aí os próximos passos. Então, é interessante a gente ver que está vindo novas parcerias entre essas empresas de tecnologia com empresas de fornecimento de energia. Então, o que está acontecendo, né? Compra aí de consórcios para operar reatores, questão da energia nuclear crescendo muito também, né, como uma energia que favorece esse avanço. Então aí a gente tem o caso da Meta, que fechou um acordo para ter reatores operando aí por mais 20 anos de uma usina nuclear. Isso outras empresas de tecnologia também estão fazendo esse movimento. Computação reprogramada, atravessada aí pela questão da tecnologia quântica. Aí a gente já tem movimentos aqui para pensar esse futuro da internet. Já se discute o futuro da internet há muito tempo, o futuro da internet esse é um tema do passado, mas agora atravessado com a questão quântica e como que isso vai mudar aí a forma como a gente pensa a conexão, os protocolos de internet. E aí, falando em protocolos antecipatórios, que é uma outra questão, essa questão de regulação antecipatória também é outro tema que cresce cada vez mais, isso na parte neural, né, o chip, acho que é o chip, se eu não me engano, que tem já os neurodireitos, né, pensando aí nessa imersão da tecnologia no nosso corpo. A gente está no movimento de se tornar cada vez mais ciborgue, nós já somos ciborgue. Meu óculos, né, já me torna um ciborgue, isso aqui mais do que isso. Hoje não tem como, né? A gente sente às vezes o toque do celular sem ele tocar. Isso já são movimentos que o corpo já se estende para a tecnologia. E aqui nesses protocolos antecipatórios, a gente pensar à frente o que pode rolar e o que eu já preciso me preparar antes de... É isso. Precisamos de capacitação nas escolas sobre inteligência artificial. E vai ficar um tempão fazendo um plano sobre isso, até alguém chegar. Aí na hora que lança, aí que vai capacitar os professores, aí que vai ver isso, vai ver se tem computador para fazer o negócio. E aí você tem que pensar, quando alguém falou você já tem que estar fazendo uma capacitação. E aqui a gente tem o caso até do Brasil, esse aqui, da plataforma do governo, que já está trabalhando para proteger os dados de avanço da computação quântica, que vai ser uma outra criptografia e você tem que pensar isso já antes. Então, esse tipo de movimento é super importante hoje. Como é que eu consigo me antecipar ao máximo das coisas que estão acontecendo? Porque é assim, piscou, já tá em outra dinâmica, piscou, agora não é mais ChatGPT, é outro. Agora você não pode mais usar isso. Como é que eu migro de uma IA para outra? Como é que essa questão da memória, porque isso envolve também a memória digital, mas eu já uso o chat GPT, já tem toda a minha memória ali, tem forma de migrar, como é que é isso? Eu vou perder alguma coisa? Todas essas discussões, né? São outros dilemas e outros letramentos que a gente vai precisando. O que eu posso colocar também nessas IAs, né? Que a gente vou colocar todas as unidades de saúde, tudo isso, tudo aquilo, e para onde está indo, quem recebe essas informações, componentes estratégicos, outro drama aí junto com a energia. Quem tem chip hoje e, por exemplo, quem é gamer hoje vai ver que é um drama conseguir computadores gamers a nível do que era antigamente. Os computadores gamers hoje estão N vezes mais caros porque as ferramentas, esqueci a palavra que eu queria, os componentes do computador hoje são muito mais caros porque tem uma demanda para o mercado muito grande dessas coisas, então não vem mais a público comercial, assim, esse tipo de tecnologia. Então é interessante que, de novo, afeta a vida cotidiana das pessoas. Por que meu computador gamer está mais caro? Você vai ver toda uma mobilização aí por conta da IA, desses data centers, de tudo, carro e outras coisas, porque assim, chip tem tudo hoje, então tudo vai ficar mais caro. E aí, esses países também se readaptando, né? Porque é pouca gente que produz o chip que precisa para tal coisa. Essas tecnologias são muito específicas. Então, ter esse outro debate também que a União Europeia está fazendo, preciso produzir, preciso entender essas tecnologias. Aí aqui tem o caso, né, uma coalizão de ministros da União Europeia no passado, estava argumentando que o bloco precisava reorganizar suas leis para incentivar a produção dessas tecnologias críticas, cooperações transnacionais,
Então, como é que a gente faz uma governança geral de IA? Isso também é um drama, fazer hoje governanças globais. Se vocês acompanham, não sei se vocês viram do Fórum Econômico Mundial desse ano, que assim, foi bem apocalíptico o tom do evento. É um evento interessante de acompanhar também, porque diz notícias do que esses grandes líderes mundiais estão falando, e é um evento que produz discursos, né, que vão acabar mediando outros debates, né? Então, esse ano, o fim do mundo como a gente conhece, é o fim de uma ficção confortável, e falou o tema, assim, era para puxar o diálogo, mas na verdade foi um anti-diálogo, assim, foi bem tenso a relação entre os países. Então é um drama também para produzir essas cooperações. Como é que vai, né, com os Estados Unidos criando cada vez mais atrito com outros países, novos blocos, né? Ele falou muito de minilateralismo, né? São blocos menores e para demandas específicas. Precisamos de tal questão tecnológica, então vamos fazer um grupinho aqui, nós mais 3 países, outra demanda, nós mais uma outra galera. Então, isso cria outras dinâmicas de mundo também aqui. A gente tem aqui o caso da ONU, que adotou por consenso uma resolução para novos mecanismos para fortalecer a cooperação internacional de governança e inteligência artificial, tem a ver com o Pacto Digital Global. Mas é isso, qual o poder hoje desses organismos, né, multilaterais estão se esvaindo? A gente vê isso desde muito tempo, mas um marco disso foi a saída do Reino Unido, da União Europeia. Então, esses pequenos dissolvimentos que a gente vai vendo dessas grandes ordens globais, os dramas da OTAN, né, qual o papel da ONU hoje, isso tudo também vai dizendo dessas histórias de que ideia de mundo, né, que ideia de globalização que se tem hoje. E aqui alguns desafios ligados a essa macro tendência. A gente tem a questão da previsibilidade energética, né, como é que a gente vai dar conta dessa demanda, dependência digital, esses riscos aí das regiões se tornarem consumidoras passivas, que é uma possibilidade para a gente, né, dessas infraestruturas externas, o impacto ambiental, que é já um papo antigo, mas que vem ganhando cada vez mais contornos também. A gente vai tentar passar rápido, a gente conseguir ter um tempinho também para conversar sobre o relatório. Tem muita coisa, depois eu vou pôr o link também para quem quiser ver na íntegra, que tem todos os detalhes do relatório. Vocês podem acessar, fica gratuito esse, os anteriores também. Robotecnia, nossa segunda macro, a gente está falando de robotização, trabalho e recapacitação. Então, uma redefinição do mercado de trabalho, né? A conjunção entre a disseminação da robótica, uma pirâmide demográfica invertida. Então, o mundo está envelhecendo, são poucas regiões do mundo que vão se manter jovens, né? E o que isso vai acontecer? Claro, de novo, movimento a longo prazo, mas você já vê notícias disso. E que novas competências que a gente vai precisar, que novas reconfigurações de carreira, isso também por conta da entrada aí dessa tecnologia que ocupa espaço. Você tem um drama hoje em muitos lugares de diminuição da entrada do que seria aqui no Brasil os estagiários, né, o entry level, que se chama lá fora, nível de entrada. Porque muitas pessoas já estão abrindo mão desses profissionais que seria o trabalho que a IA hoje consegue fazer. Então, tem essa questão também de como preparar essas pessoas para o mercado, se esses cargos entry-level estão se esvaindo, né, como é que vai ser essa redefinição. Aí a gente tem algumas rupturas que desenharam essa macro tendência, a gente tem a inteligência artificial redesenhando as carreiras, a gente tem a logística autônoma, então é muito visado aí nesse processo de fabricação, e também com muita ênfase nisso nos países, como eu mencionei, como o Japão, que está com uma escassez de mão de obra para esse tipo de trabalho. Limitações demográficas e demanda de trabalho, que também acelera esse movimento. E aqui a gente tem 6 microtemas, como a gente tinha no anterior, e vou dar uma passadinha sobre cada um deles. A gente começa com a ecologia maquínica. Então, as máquinas, a gente vê cada vez mais criando seu ecossistema entre elas, então dialogando entre elas, funcionando entre elas. Então, um robô que vai trocar sua própria bateria, uma máquina que vai trabalhar junto com a outra.
né, de uma maneira mais autônoma possível dos humanos, então que outras linguagens se formam também quando as máquinas criam seu próprio ecossistema. Essa aí é uma imagem do robô que troca sua própria bateria. Então essas tecnologias estão avançando aí, né, a nível de autonomia operacional. A gente tem aqui esse caso do Walker, que é o primeiro robô capaz de trocar sua bateria sozinho, e esse modelo consegue. Então é outra dinâmica aí também de fábrica, China, que vai com essas fábricas que não fecham, essa coisa dessa produção infinita também, né? E aí vem aquele drama assim de as máquinas se parecendo cada vez mais conosco e a gente querendo se parecer cada vez mais com as máquinas. O que vai sair dessa dança aí? Fábricas inteligentes, então essa combinação aí de diferentes ferramentas e sensores, máquinas, pessoas, que vai potencializando cada vez mais esses processos. A questão dos sensores aparece muito forte também. Ela está aqui e está no outro, no sensório, também, que é a última macro. Então essas fábricas transformando aí cada vez mais os dados em decisão. Isso aí já é um papo antigo também, mas agora com a automação mais intensa, isso ganha uma outra roupagem. Que a gente tem o caso dos pesquisadores de uma universidade lá da Califórnia que desenvolveram um modelo que analisa o interior da fábrica. Então a ferramenta vai avaliar imagens das peças, vai descrever defeitos, vai sugerir correções e se comunicando com as máquinas para realizar ajustes. Então, máquina com funcionário, ó, fulano, essa máquina aqui você vai precisar rever tal cabo, ó, você não está vendo, mas está com um problema assim. Então a máquina vai falando com você também. Isso é um outro movimento muito importante de ter atenção, que se diz que a gente está assim, no último momento de conviver com objetos não inteligentes. Então daqui a pouco eu estou aqui na mesa, vamos dizer que tivesse uma luminária aqui. A Isabela, eu estou vendo que você está desatenta. E pá, a luz vem na minha cara assim, para me chamar a atenção. Então outras coisas, a cadeira, a Isabela está mal posicionada e a cadeira me empurra para frente. Esse tipo de coisa é um caminho que se diz aí de notícias também de um futuro que a gente vai ter esses objetos que interagem cada vez mais conosco. Laboratórios multirobôs, esses casos aqui que eu estou trazendo de fábricas dizem um pouco sobre isso, né? Os laboratórios que vão funcionar, entre aspas, sozinhos, né, de testes de novos medicamentos, testar outras moléculas, outras coisas. Então, isso também é um movimento interessante. A medicina está se valendo muito dos avanços da IA. A gente vai ver muita coisa aí acontecendo. Você consegue operar testes assim, que você levava tempos e tempos e tinha uma demanda muito grande de pessoas, hoje muito mais rápido. Então, aqui tem um sistema da Universidade da Carolina do Norte que consegue conduzir e analisar até 1000 experimentos por dia sem intervenção humana. Então, isso é um número absurdo, assim, acelerando aí o nível de descobertas desses novos materiais. E é interessante a gente ver que a gente às vezes fala muito desse lado apocalíptico, meu Deus, inteligência artificial, os robôs, que isso também é um papo desde a Revolução Industrial, e as máquinas vão dominar a gente, não vai sobrar nada para os humanos. Tem toda essa mística, claro que hoje esse drama é muito mais urgente, né, do que era, mas tem esses casos interessantes. Tem uns 3 anos atrás, ou 2, eu vi de uns pesquisadores do Reino Unido que estavam contentes assim, com a integração da IA no trabalho deles, porque eles conseguiam fazer análises ambientais que eram inviáveis a nível humano. Então isso deu assim, uma alavanca enorme para conseguir fazer rastreamento ambiental que antes não era possível. Então esse duo também, né, onde que eu posso encaixar a IA para escalar o que eu estou fazendo de uma forma que eu não conseguia, né? Isso é uma saída positiva aí que a gente está vendo. Outro ponto é que a automação assistencial, a adoção coordenada de inteligência artificial, robótica e sensoriamento para sustentar e ampliar serviços essenciais. Aí vem papo de envelhecimento populacional, escassez de mão de obra, questões de eficiência. Aí a gente tem o caso aqui do Japão, né, que tem essa mudança demográfica muito forte. Ele tem um centro de distribuição lá, que é perto de Tóquio, da Amazon,
que já conta com robôs que superam o número de funcionários e tem uma capacidade de armazenamento muito maior que um depósito comum. Tem N questões, a Amazon tem N questões também com o uso da tecnologia e com a relação com seus funcionários, mas isso já é outro papo. Mas é interessante a gente ver o que as pessoas estão fazendo, o que está mudando dentro do mercado. Recapacitação tecnológica. Então, como que se cria, isso aqui é muito importante também, uma linguagem comum para dialogar com essas máquinas. E ter modelos específicos, que é um outro papo que tem crescido muito também dos pesquisadores de inteligência artificial. Como que a gente desenvolve os nossos modelos fora desses grandes modelos, que é essa questão de uma outra dinâmica de internet, né, que hoje é muito mediado por essas big techs, como que a gente sai dessa tecnologia, dessas grandes empresas e cria os nossos próprios modelos. Então, se eu tenho escritório de advocacia, como é que eu posso desenvolver um modelo que atende especificamente a minha demanda aqui de análise de contrato dos clientes, vamos dizer, como é que eu controlo também, como é que eu asseguro esses dados, tudo isso é um debate que está crescendo também. Como que eu assino a minha inteligência artificial, como que eu crio personalização naquilo que está tão homogêneo, que vai se perdendo, que é difícil criar algo realmente genuíno ali numa IA que tem que dar conta de tudo. Tem que me atender, tem que falar, analisar um exame médico meu, dizer, dar uma ideia para um texto, analisa aqui para mim esse artigo. Quando eu posso assinar coisas muito mais específicas para a minha demanda. Então, isso é um papo também importante aqui dessa questão da linguagem. Isso em vários níveis. Aqui a gente tem um caso da Danone, que está transformando uma das fábricas dela em um centro de treinamento. E a ideia é que até 2026 eles consigam capacitar 20 mil profissionais. E o papo é que eles querem que dentro das fábricas as pessoas saibam escrever um prompt, saibam interpretar um dado, saibam fazer uma parceria com a máquina, então dentro do seu setor. Sei lá, eu trabalho com controle de qualidade. O que dentro do controle de qualidade você precisa saber sobre IA? Para você conseguir essa especificidade também dentro desse mundo de coisa, né? Então isso tem também aparecido muito. Como que os profissionais vão conseguir criar a sua linguagem comum com a máquina. Materiais robóticos, também outras formas aí de saída desses materiais, né? Então estruturas, superfícies capazes de sentir, de calcular, atuar aí dentro da empresa. Tem a ver com robótica maleável também e outras formas de desenvolvimento de fabricação hoje. Então esses materiais que chamam aí inteligentes, e isso é um outro papo aí que a gente podia ir infinito, essas questões sobre classificação de inteligência, o papo sobre consciência também, gente, está crescendo absurdamente, né? O que é consciência, como que as máquinas fazem a gente rever o que a gente entende como consciência, rever o que a gente entende de inteligência também. Então você vê esse papo dessas big techs também, alguém falando, eu saí da empresa porque eu entendi que a inteligência artificial tinha ganhado consciência. O que é isso? Quem são as pessoas? Por que essa ideia de consciência e esse assombro aí com a máquina? Porque a gente tem que ter esse flerte com o Frankenstein, né? It's alive, tá vivo. Esse drama aí de eu produzo algo, né? Essa ideia de que a gente vai sempre conseguir produzir uma vida ou algo muito parecido com a gente. Será que isso me ultrapassa? Será que essa máquina vai saber mais do que eu? Será que essa máquina vai me dominar? E aqui a gente tem o caso dos engenheiros de Princeton, que criaram um novo tipo de material que pode se expandir, assumir novas formas, se mover seguindo comandos aí eletromagnéticos. Então, um robô controlado remotamente, que não tem não tem motor ou engrenagem interna. Então, outras formas de se relacionar com os materiais a gente está vendo também. E aqui desafios dentro dessa robotecnia, alinhamento de dados, pessoas e máquinas. Então, como é que a gente requalifica as pessoas para entender essas dinâmicas aí com a inteligência artificial e para serem criativas, né? Não só receptoras dessa tecnologia, isso, então é só isso que eu posso fazer. Não. O que eu posso criar em cima disso? Será que eu quero ficar usando só a IA dessas big techs? Será que eu não posso criar a minha? O que eu posso fazer dentro do meu trabalho? Como que eu posso hackear essa inteligência artificial
para produzir na academia, né, que no caso de vocês, ou na minha agência, ou na minha empresa, requalificar em escala. Então, como é que a gente dá conta, né, a colega trouxe aqui o caso da escola, como é que a gente dá conta desses trabalhadores que estão na linha de frente da IA, que estão fazendo a interface da IA na formação das pessoas. Então, como é que eu vou capacitar essa massa de educadores que precisa ter isso assim, na ponta da língua, e as mudanças são assim, a gente sabe como que é o sistema de ensino, então como é que a gente faz isso? Novos materiais também, aí, em vários contextos, aqui a gente está dando ênfase no Fabril, o que isso vai mudar em termos de produção de remédio, de tudo, né, mas principalmente a área da saúde que está muito impactada. E aí a gente vem por fim aqui na nossa última macro, que é o sensório, que a gente está falando de sentidos, de linguagem, de competências. Então aí a gente fala como que a relação com a tecnologia vai modificar a nossa interação com o mundo. E como que a voz e a linguagem estão se tornando de novo as interfaces dominantes, mas não como era aí em Platão e Aristóteles, é outra linguagem e outra interação, né? Porque antes o conhecimento, se você vai resgatar Platão, por exemplo, era mal vista a pessoa que aprendia por textos, porque o interessante era você aprender dialogicamente. Eu falo com você e você me rebate. Não, Isabela, isso aí que você falou, nada a ver. Eu tenho uma outra, né, um argumento contra argumento, e você vai criando conhecimento em cima dessa arguição. Qual é o seu poder de defender uma ideia, de rever uma ideia, de reconstruir uma ideia? Então é interessante também a gente resgatar esses conceitos, né? O que era conhecimento, o que a gente foi transformando o conhecimento ao longo do tempo. E que voz e linguagem é essa que estão aparecendo hoje, que são diferentes dessas vozes e de linguagens de construção que eram antes a primazia do conhecimento, né? Porque não é como era, né? É um conhecimento, às vezes, muito mais passivo, e um conhecimento é isso, que me atende. Ah, eu quero um artigo assim, ou diz aqui se você gostou do meu texto, Isabela, perfeito, o seu estado da arte. Aí eu vou achar, olha, que produção de conhecimento é essa, né, que eu recebo aplausos, tem até um conceito para isso, eu esqueci o simpatia, alguma coisa assim, que te adula, né, esse negócio que coisa que você está produzindo em cima disso, que vai ficar passando a mão na sua cabeça o tempo todo. Então, esse sensório ele vai surgir desse movimento que desloca a interface dominante para a linguagem e conecta aí os sentidos ao digital. E vai reconfigurar a nossa atenção, a aprendizagem, a cultura. Aqui a gente está falando disso, ele vai ficar passando a mão na sua cabeça o tempo todo. Então, esse sensório vai surgir desse movimento que desloca e amplia também, né? O ideia de que a gente vai sempre conseguir produzir uma vida ou algo muito parecido com a gente. Será que isso me ultrapassa? Será que essa máquina vai se apagar? Será que essa máquina vai me dominar? E aqui a gente tem o caso dos engenheiros de Princeton, que criaram um novo tipo de materiais relacionais, né? Porque a gente tem algo que pode se expandir, assumir novas... E o que é isso? Eu tenho... Oi? Sim. E aí você tem uma demanda enorme aí por acompanhantes digitais, né, em diversos níveis, é o seu terapeuta, é o seu chat, o seu grande amigo, o seu parceiro amoroso, várias funções ficam sendo ocupadas pela tecnologia, que isso diz também, às vezes até você vê casos de pessoas casadas que têm, entre aspas, um amante digital. O que isso diz sobre nós como sociedade hoje? Que demandas que estão sendo atendidas ou não, né, entre as pessoas? Isso é muito legal, né? Isso que é importante em pesquisa. Eu posso ouvir isso e falar, nossa, que bobajada, essas pessoas se relacionando com o chat. Aí morreu o assunto. Mas quem está fazendo isso? Por que as pessoas estão fazendo isso? Que tipo de interação? Ah, será que isso é mais aonde? É mais nos Estados Unidos e no Japão? Ou no Japão é mais assim, nos Estados Unidos é mais assado, aqui no Brasil está acontecendo assim? Né? Que demandas, que usos que as pessoas estão fazendo? Ah, no Brasil é mais para terapia. Por quê? Porque as pessoas têm vergonha de ir no terapeuta, porque muita gente não tem acesso, muita gente nem sabe como que acessa. Né? Então, questionar também esses dados, da onde vem isso, quem está falando, como que está sendo pensado, né, esses usos. Então, aqui dentro do sensório a gente tem a questão de habilidades sociais, que é um ponto, assim,
quando a gente faz idas a outras sedes da Firjan no interior, por exemplo, é uma questão grande dos empresários assim. Chega gente na minha empresa que não sabe ligar um computador. Não sabe participar de uma reunião, não sabe interagir com as pessoas. Então mudou muito a dinâmica. Quem são esses jovens que estão se formando hoje com a tecnologia? Isso não é um caso só do Brasil, outros países também estão com essa demanda, que a gente tem um caso lá da Inglaterra, em Manchester, que estudantes aí, jovens, estão aprendendo agora na escola habilidades sociais. Então, ao mesmo tempo que as pessoas estão aprendendo como lidar com a inteligência artificial, estão aprendendo a conversar, estão aprendendo a gerenciar tempo, estão aprendendo a ter empatia. Isso é uma parceria aí com o Unesco, então você vê que tem uma demanda aí, né? Ao mesmo tempo que a gente está se capacitando para a tecnologia, a gente tem que se recapacitar como humano. Né? E o que é essa recapacitação que humano que nós estamos fabricando agora? Fluência tecnológica, então a forma como a gente vai dialogar com a tecnologia. E aí, que diretrizes que estão sendo criadas para isso, aí converte também para esse tema que vocês já estavam falando antes, a alfabetização de estudantes e dos professores também isso, que é uma dupla alfabetização, e como que esses sistemas estão incorporando isso na grade curricular. A gente tem o caso das escolas públicas dos Emirados Árabes, que estão introduzindo inteligência artificial como disciplina formal em todas as séries, desde o jardim de infância. Então, isso lá já está. Isso é um lugar muito legal para ver como as coisas estão sendo refeitas. Os Emirados Árabes são muito rápidos nisso, eles têm uma coisa grande de crescer rápido com tecnologia, aqui, inovações mais mirabolantes que a gente pode fazer. Então, é um lugar legal para quem estiver interessado nisso, principalmente nessas frentes pedagógicas, vamos dizer assim, olhar também o que esse povo está fazendo, o que eles estão pensando. Né? Tem outros países que pensam, mas é interessante que eles são muito rápidos assim, nas coisas. Não vou dizer que são os melhores e têm ideias assim, bem questionáveis, mas é legal ver como que eles estão fazendo isso. Né? Tem o Museu de Futuro em Dubai também, que vale saber o que essa galera está pensando, como que eles pensam os espaços. Vestíveis industriais, que é essa tecnologia ampliando o humano, né, agora. Como é que eu posso ampliar as capacidades aí? Então, trazer outras possibilidades para as pessoas. Aqui a gente tem o caso da Airbus, essa empresa, que está usando exoesqueletos para testar se eles conseguem reduzir fadiga e prevenir lesões nas linhas de produção aí. Então, é um outro movimento também interessante. Essa questão de segurança do trabalho também está sendo muito atualizada com a tecnologia, porque tem trabalhos que são realmente críticos, construção civil, outros trabalhos de segurança, bombeiro, outras frentes desse tipo, que o corpo da pessoa está em risco ao longo de todo o dia de trabalho. Então, como que a tecnologia pode colaborar nesse sentido, também é uma questão que tem aparecido muito. Sentidos sintéticos, isso é um outro ponto bem interessante, porque uma questão com a robótica chama gap de encarnação. É o quanto que o robô consegue reproduzir o que a gente como humano faz. Então parece uma coisa boba assim, eu pegar esse celular, tocar aqui em alguma coisa e ligar. Isso é um movimento extremamente difícil de ser replicado com uma máquina, né? Esse toque, esse sensível. Quanto mais delicado, uma costura, complicadíssimo. Por isso que é difícil máquinas de certas costuras ainda serem produzidas. Então a gente tem que... Falta esse salto que está acontecendo, está cada vez mais curto, né? Esse gap de encarnação. E fala disso aqui. Esse salto sensorial para ter robôs cada vez mais adaptativos e robôs que consigam entender o ambiente também, porque eu posso criar um robô que vai fazer esse movimento, mas ele não faz, sei lá, esse movimento nesse microfone. E aí eu crio robôs que são adaptados. Eu sei que eu posso fazer isso, então que eu posso mover outro dessa forma, isso é parecido com isso. Esse tipo de conexão para a gente parece muito banal, é extremamente complexo. Então, por isso que o cérebro, a consciência, a inteligência aparecem aí. Porque a gente tem que pensar isso tudo para pensar o robô. Porque o que parecia óbvio de funcionamento do corpo humano não é nada óbvio, nada fácil de ser reproduzido. E essa questão da robótica tátil, né, que se fala, está ampliando muito e está trazendo novas possibilidades. A Amazon, de novo, aí,
que informou no passado que teve um avanço significativo na robótica depois de desenvolver um robô com sentido de tato. Ainda não é o tato que a gente tem, mas já é um caminho, e eles são capazes de identificar os objetos pelo toque, né? Descobrir, eu posso manipular isso ou não, isso é pesado ou isso é leve, isso eu carrego assim ou eu carrego dessa forma, né? Isso tudo é muito complexo e é esse movimento que está sendo feito. Tem que também pensar os robôs domésticos, por exemplo, quantos de dados que se precisa. Então tem muitos robôs hoje, eles são manipulados com pessoas por trás, né? Que essa questão do autônomo também, que é um outro papo, que renderia ele 1000 anos para a gente falar o quanto que é autônomo, a máquina autônoma, que muitas dessas máquinas têm uma pessoa por trás, né? E essas inteligências artificiais têm gente ali também analisando esse tanto de dados, tem documentários, tem várias coisas sobre essa questão aí também da autonomia e como isso é complicado, são trabalhadores em situações extremamente vulneráveis que vão analisar essa quantidade de dados assim, absurda. Esse de casa, por exemplo, fica alguém atrás ali daqueles robôs, entendendo a dinâmica do espaço, para eles conseguirem assimilar a quantidade de dados que uma casa produz. Outro ponto desses óculos, né, que a gente vê cada vez mais inteligentes, isso também está dando N debates aí, porque esses óculos, eles vão filmando as coisas e vão transmitindo para pessoas. Então, tem várias cenas íntimas das pessoas indo para esses bancos de dados, sem consentimento, as pessoas sendo filmadas na rua sem saber que estão sendo filmadas, né? Então, abre aí um outro mundo de segurança de dados, de segurança de si também, né? Quem controla a imagem que tem, isso não perdeu isso já. A gente segue aqui com percepções ciborgue, esse corpo que aí passa a operar com uma plataforma estendida, com esses sensores, com a inteligência artificial, que a gente pode ampliar de si. Né? Aqui tem um caso de cientistas que desenvolveram um dispositivo para recriar sabores de alimentos e bebidas, permitindo que eles sejam compartilhados remotamente. Então isso é uma coisa super complexa, outra questão do sabor também. Isso é uma tecnologia extremamente refinada, então ainda muito incipiente, mas são testes que as pessoas estão fazendo, quanto que a gente consegue atravessar esse limite da máquina, né, e convergir o digital com o físico. Comunicação ampliada, aí questões de laboratórios e empresas investindo em sistemas que são capazes de traduzir fala, textos, gestos, sinais. Então tudo, como que a máquina consegue ler esse mundo de uma maneira cada vez mais precisa. E a questão que a gente está vendo hoje já no mercado é, por exemplo, esses fones de ouvido que traduzem em tempo real. Então isso já é um sinal aí do que vem de questão de tradução de dados do mundo externo para a máquina, né? E a devolução desses dados para o mundo externo de volta. Então isso é uma mudança bem significativa também para a gente pensar a comunicação em um outro aspecto, que não aquele, né, comunicação entre as máquinas, mas comunicação entre as pessoas, se isso for disseminado, né, o que geraria de possibilidade para a gente. E aí, desafios desse sensório, fluência crítica. Então, como é que a gente questiona, né, a questão do senso crítico? Eu tinha um professor na escola que falava, com bom senso e regra de 3, você soluciona a maioria dos problemas. E o bom senso virou artigo de luxo junto com o senso crítico. Então, como que a gente consegue, né, sair dessa dependência cognitiva e pensar e olhar, opa, isso aqui que me produziu para mim não é o que eu queria, ou isso aqui não está funcionando, essa inteligência não está funcionando para mim, ou eu estou vendo que eu estou sendo comprometido na minha forma de pensar pelo meu uso. Perdendo aqui, peraí gente, que eu tenho isso aqui, eu continuo aqui. É o último slide, então tranquilo. Deixa eu perder aqui de cabeça, tá vendo já? A cognição já foi comprometida aqui. Governança dos sentidos. Então, como que a gente consegue definir essas métricas, esses limites de coleta de dados, né? Quando tudo é coletado, você vê hoje, não sei se alguém aqui tem aqueles relógios inteligentes,